O testemunho da Alcina tem uma particularidade muito importante. Ela foi para o altar do sacrifício e Deus deu tudo para ela. E ela, como obreira da casa de Deus, conquistou a prosperidade. Depois Deus honrou, ela se tornou obreira. Mas a Alcina, no altar, ela errou. O altar te deu tudo mesmo no começo? Sim, pastor, deu tudo aquilo que eu pedi, porque eu estava no altar. Porque assim, eu quando entrei no centro de ajuda, a maior parte das pessoas conhecem-me, eu vim com uma senhora que me convidou. E na altura eu estava falida, não tinha nada também, passava dificuldades. Até que eu cheguei numa altura da Fogueira Santa. Eu cheguei em março, depois a Fogueira Santa foi em junho. E eu subi o altar, mesmo sem saber muito bem o que era, mas acreditei naquela mensagem do altar e fui, lancei-me. Mas eu nessa altura estava pura, não é? De coração. Então fui e fiz, e conquistei, claro. Em setembro já estava a abrir o cabeleireiro, já tinha casa, já tinha condições para ter carro, e a vida começou a andar. Depois, no ano seguinte, eu fui batizada com o Espírito Santo, isso com fogueiras santas a seguir, mas sempre a fazer o que Deus me pedia nessa altura. Fui levantada obreira. Passado um ano e pouco de ser levantada obreira, comecei a fazer para mim. Deixei de fazer para Deus. Quando foi a queda maior? Fale do altar, da fogueira santa que você errou. É assim, a queda maior, pastor, eu nunca tinha falado isto, como disse ao senhor às 7h30, porque é vergonhoso para mim diante de Deus. Já foi, agora já não é. Eu peguei no envelope da Fogueira Santa de Gideão, foi para aí há 3, 4 anos, 3 anos e meio atrás. E para agradar ao pastor, porque fica feio da obreira não subir o altar para sacrificar, eu peguei no envelope. Subi, mas como já estava relaxada na fé, já tinha feito outras anteriores relaxadamente, que eu já vinha a perder sem dar conta, não é? Pus qualquer coisa dentro do envelope. Na altura pus 500 euros, é um facto. Mas era uma boa oferta. Você colocou uma oferta de 500 euros. Sim, mas era uma oferta, porque aquilo não era sacrifício, não é? Porque nem foi gerado. Entretanto, durante um mês da Fogueira Santa, eu precisei desse dinheiro para uma necessidade. Então eu roubei a Deus, isso é muito grave. E tirei o dinheiro para mim. Você foi lá no envelope e tirou de dentro do envelope? Sim, tirei. Como obreira? Sim, claro, como obreira. O que veio à tua cabeça na hora que você abriu o envelope e tirou? O que Deus falou, o diabo falou? Como é que foi? É assim, aquilo que vem na cabeça logo é que é errado. Mas depois vem aquela palavra, tu vais conseguir retribuir, até lá vais conseguir pôr, mas o certo é que nunca se consegue. E depois já não é igual. Até como ao dízimo, havia altura já, nessa altura, que no dízimo eu ia ao envelope, usava às vezes o dinheiro, depois quando ia repor até já me esquecia o valor que eu tinha tirado, porque isso é roubar. Perdeu o temor. O respeito. Agora, se você tirou a oferta de 500 euros do envelope, e no dia de subir o altar para cumprir, como é que foi? Assim, eu nessa altura vinha às 7h30, porque eu já estava cheia de vergonha, não é? Diante de Deus, porque ninguém sabia. Mas já estava tentando se esconder. Sim. Só que só eu é que sabia, claro, e o diabo também. O que é que eu fiz? Subi, pousei o envelope, mas quando desci bem pior que quando eu subi. O que tinha no envelope? Não tinha nada, estava vazio. Você subiu e entregou o envelope vazio? Sim, vazio. Está entendendo? As pessoas costumam descer do altar com fogo, com a fé, com a força. Como que você desceu? Pastor, eu desci angustiada, não é triste. Ninguém percebeu, mas dentro de mim era uma dor enorme, porque eu tinha que mostrar que estava bem, não é? Aparentemente. E para o pastor ver que eu tinha cumprido, que eu estava de uniforme, eu cumpri de uniforme. Mas depois que você tirou a vida do altar e errou, deixando de honrar a Deus, principalmente nessa fogueira que entregou o envelope vazio, daquele dia em diante, como é que ficou a tua vida? Perdi tudo outra vez, mas perdi a vir à igreja, que ainda é bem pior, na presença de Deus, não é? E do uniforme a perder, e a vergonha, depois toda a gente olhava para mim com ar de coitadinha, porque eu já tinha tido tudo, pessoas... Deu o quê dali em diante? Perdi, fui viver de favor, com uma mala de roupa na mão. Não tinha... Deu a loja? Tudo, casa, tudo, carro, fiquei sem nada, sem dinheiro, sem nada. Foi a zero. Pior do que quando eu entrei.
Quando que Deus te mostrou que estava errado, o que você fez? Quando você entendeu, errei, o que você fez? Qual foi a decisão nas fogueiras santas seguinte? É assim, pastor, quando eu entendi foi muito duro, porque é muito difícil reconhecer, porque dói imenso, mas tive que voltar e partir para o altar, começar de novo. E fiz logo, numa fogueira santa, aquilo que eu pedi a Deus foi a minha vida espiritual, porque eu estava um fracasso. Deus pediu-me o dobro daquilo que eu tinha roubado para Ele. E eu, claro, tive que fazer o sacrifício, não é? Deus falou contigo, olha, você me tirou 500, coloca 1000. Sim, temos uma consciência. E Deus... O pastor que falou. O pastor nem sabia, só soube hoje de manhã. E aí, você fez? Ah, claro. A doer, claro que sim, mas tinha que ser a única forma de eu me levantar, porque o altar é que me dava fogo. Aquilo estava sobrando para você dar? Não, estava a faltar. Mas fez. Não tem outro jeito. Quando você sacrificou pelo teu espiritual, mas fez o perfeito, dali em diante, o que Deus começou a fazer? O altar fez na tua vida? Dali em diante o altar nunca falhou, porque eu também depois a partir dali aprendi e nunca mais falhei com o altar, não é? Então tive emprego, abri uma porta, entretanto o ano passado, em outubro, o meu ex-patrão fez-me proposta para eu ficar com o cabeleireiro, comprei-lhe o cabeleireiro, o primeiro, depois em novembro o segundo, agora em dezembro na Fogueira Santa Deus falou comigo, porque Deus conhece o nosso coração, não é? E então eu fiz a faturação do mês de dezembro do salão do segundo, também coloquei no altar, foi um valor mais ou menos à volta de 5.000 euros, claro que custou muito, mas Deus já honrou. E Deus te pediu, põe o faturamento desse segundo salão, e você não negou o que Deus te pediu? Nunca mais questionei nada, para Deus nunca mais questiono nada. O que Deus te deu depois que você se consertou, nesse curto espaço de tempo? Deu-me 2 salões, já estou outra vez na minha casa, já tenho carro, já estou outra vez na presença de Deus, com a obra, que é o meu maior prazer, é servir a Deus, e por aí vai. E agora já vou para o terceiro. Olha só, hein? Está indo para o terceiro salão de beleza. O altar tirou alguma coisa dela? O altar deve para alguém? O teu espiritual hoje, como é? Hoje é outra, hoje estou muito bem, hoje já... Sim, eu sou outra pessoa, porque eu não tinha nascido novo. Quando nós fazemos a nossa vontade, Deus mostra que eu não tinha nascido novo. Feliz. Muito. E o que Deus fez com ela vai fazer com você. Que Deus te abençoe.